o processo de adoção no Brasil avançou bastante nas últimas décadas, mas a preferência por bebês ou crianças com até 5 anos de idade acaba deixando para trás a chance de crianças e adolescentes serem acolhidos por uma família. A adoção tardia ainda é cercada por obstáculos. Argumentos como adolescentes já vêm com a personalidade formada, são difíceis de lidar, podem ter traumas, a adaptação é mais difícil, infelizmente ainda são recorrentes. No programa Artigo 5º de hoje, vamos saber qual é o papel da Justiça para garantir a proteção de crianças e adolescentes durante o processo de adoção tardia. O que diz a lei sobre esse assunto? Qual é a importância de um apoio psicológico durante o processo e o acompanhamento pós-adoção? Vamos saber tudo isso, mas antes, vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diz ainda que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E é sobre o que diz a Lei de Adoção Tardia que eu converso agora por Skype com Dora Martins, juíza aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e membro do Instituto Brasileiro de Direito da Criança e do Adolescente, e também com Soraya Pereira, psicóloga e presidente da Organização Social Civil Aconchego, aqui no Distrito Federal. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutora Dora, a gente sabe que não existe uma idade formal, mas o que caracteriza aí uma adoção tardia? O que caracteriza essa expressão adoção tardia é o fato da criança ser adotada já ter uma idade maior do que aquela criança imaginada pelas pessoas quando querem adotar, né? Quem quer adotar geralmente imagina um bebê. E a maioria das crianças que estão disponíveis para adoção no Brasil não são bebês, são crianças acima de 2, 3, 4, 5 até 18 anos. Então, quando a gente tem a busca para famílias que adotem crianças maiores, se chama de adoção tardia. É um termo até um pouco pesado demais, porque eu pergunto sempre tardia para quem, né? A criança que quer ter uma família, ela quer ter a família ontem, né? Então, todo o tempo que tardar é um tempo de espera muito sofrido pela criança. Então, a adoção tardia, esse nome que se dá, é para crianças maiores de 2, 3 anos, que eu considero ainda os bebês, mas há quem ainda já considere que são crianças grandes para serem adotadas. A lei não faz essa distinção. A lei cuida do direito à convivência familiar que toda criança tem, né? Não importa a idade dela. Esse nome adoção tardia foi dado pelo uso de costumes, não é um termo legal. Doutora Soraya, e na abertura do programa nós falamos sobre os preconceitos das pessoas em relação à adoção tardia. O que dizer para elas? Na verdade, a adoção tardia, eu concordo com o que a doutora Dora falou, né? O tempo de espera por uma família sempre é tardio. Com um dia já é tardio. Essa criança já tem que estar numa família, né? Ela já tem que se sentir pertencendo. E o que a gente ouve muito, né, em cima desse preconceito do adolescente é porque, na verdade, a gente não tem muito contato, muito conhecimento. A gente ignora esse processo de adoção, ignora o desenvolvimento, né, infantil e do adolescente. Então, a gente faz muitos preconceitos por ignorância, por ignorar. Porque se a gente for pensar na nossa vida, a gente vai adotando o tempo todo da vida. A gente adota profissão, a gente adota amigos, a gente adota namorado, a gente adota marido, esposa, a gente vai adotando. Só que quando é uma adoção relacionada à filiação, as pessoas entram num processo muito de medo. Medo do que é adolescência, porque nós lembramos da nossa adolescência. Nós sabemos o que é a adolescência, nós sabemos a fase da adolescência. E entrar numa adoção, no processo da adolescência, onde existem 2 momentos na adoção, que é o momento de se sentir pertencendo e, na adolescência, é o momento de se estar desvinculando da família, esses 2 momentos vão estar juntos numa adoção de um adolescente.
Então, nessa família e nessa adolescência, vai dar tumulto? Vai. Né? O Isamitiba, ele falava uma coisa que eu achava muito interessante. Ele dizia assim, se você for fazer uma reforma no seu banheiro, a casa inteira vai ser mobilizada por essa reforma. E a adolescência é isso. Quando se entra na adolescência, a casa inteira, a família inteira, todo o processo, inclusive nós, como pais, também vivemos essa adolescência, porque vai lembrar a nossa adolescência. Então, a adolescência, por si só, ela mexe em todos os nossos conceitos e preconceitos. Doutora Soraya lembrou bem essa questão do grande embate que é a adoção de um adolescente. Mas eu gosto sempre de lembrar duas coisas. A adoção no Brasil, em que pese 30 anos de ECA, não é? O Aconchego tem quase 30 anos de existência, não é? Uhum. A respeito de toda a sensibilização que a gente faz com a sociedade, a adoção, de modo geral, ainda é revestida de um monte de mito, de fantasias, de coisas erradas, conceitos errados. Fora os preconceitos, tem os conceitos errados também. Agora, eu me lembro assim, que quando você vai adotar, as pessoas querem o bebê porque elas acreditam que no bebê, elas vão fazer do jeito que elas querem, que é uma fantasia, que é um absurdo também, não é? Que é uma coisa equivocada. E o desafio de você pegar uma menina ou um menino de 5, 6 anos é alguém que já vem dizendo o que ele quer, não é? Eu quero, eu sei, eu gosto disso, não gosto daquilo. Então, eu acho que a experiência da doutora Soraya deve nos brindar com muitos bons exemplos, mas o maior desafio é você ter a alteridade, você conseguir se colocar no lugar dessa menina, desse menino, desse pré-adolescente ou desse adolescente e entender o que é que ele está vivenciando quando ele inicia um namoro com essa nova família, busca um lugar idealizado por ele também. E aí as pessoas vão deparar-se com alguém que fala, não, eu não gosto de sorvete de chocolate, entendeu? Eu não gosto de dormir no escuro, eu não gosto de que me chamem assim. E aí você tem que estar muito disponível para o afeto, em toda a sua plenitude. Né? Pois é, doutora Soraya, a gente sabe que é preciso sempre aí um estágio de convivência no caso de crianças maiores e adolescentes. É diferente isso? É um estágio um tempo maior, por exemplo? E não é, né? Porque a criança também, o bebê precisa de um estágio. Aí é que tá. As pessoas acham que bebê é simplesmente um bolo que você leva para um lado, você leva para o outro, você tampa, você destampa. E não é isso, né? O registro, os estudos nos mostram que as crianças, os bebês, eles têm um registro totalmente diferente de um registro de uma criança um pouco mais velha. Então, o bebê, ele está registrando a voz, é o cheiro, é o toque, é o olhar, né? É como você pega, como você vira essa criança quando ela vai ser trocada, enquanto que a criança maior tem a linguagem da fala, não é só a linguagem do toque. Então, esse estágio de convivência, né, de conhecimento, de pertencimento, ele precisa existir em todas as etapas, como também precisa existir em todas as etapas o ritual de passagem. As pessoas acham que bebê não precisa de um ritual ao sair de uma instituição e ir para a casa da família. Gente, ali é o pertencer dela. Ali é onde ela se sente segura. A gente fala pretendentes à adoção, né? Normalmente as famílias ou a pessoa pretendente à adoção se diz pretendente à adoção, aquela pessoa está pretendendo adotar. Quando se fala da criança, diz a criança está disponível para adoção. Olha que termo horroroso. É verdade. Pois é, doutora Dora, o que torna uma criança aí apta e não disponível para adoção? Vamos dizer assim, que eu acho que é um termo melhor, né? A gente sabe que tem muitas que estão nos abrigos, mas que ainda não estão aptas. Como decidir esse momento? O ideal é que toda criança nasça num núcleo familiar e ali permaneça, não é? O Brasil, com essa
com essa abjeta desigualdade, coloca muitas famílias num estado lastimável de composição e essas crianças acabam tendo que ser acolhidas pelo Estado, que o Estado hoje tem essa função, pelo ECA, pela Constituição, de acolher as crianças que eventualmente não possam continuar dentro das suas famílias. E a criança poderá vir a receber esse suporte do Estado porque a família é pobre, porque houve abandono, porque houve mortandade, falecimento dos pais, porque há uma situação de maus tratos crônica que não se resolve de outra forma, e depois que se esgotarem todas as possibilidades daquela família ser resgatada, que é o ideal, né? Aí você tem um procedimento judicial que vai destituir aqueles pais, ou pais biológicos, do poder familiar, se eles estão vivos, né? Ou se essa criança está sob guarda de alguma família, de um avô, e você vai torná-las, então, o que na lei se diz, aptas para serem adotadas. Então vamos agora ver a primeira pergunta que nós recebemos de um telespectador sobre esse assunto. Vamos assistir. Como se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção? Doutora Dora, a gente sabe que esse é o primeiro passo, né? Como se inscrever no cadastro? Olha, o primeiro passo para quem quer construir uma família e não pode fazê-lo através da biologia e pensa na adoção é buscar o judiciário. Primeiro passo, porque o Brasil é um dos países de linha de ponta de tráfico de pessoas, inclusive tráfico de crianças. Então, vende-se criança a granel por aí. Então, quem tem consciência de cidadã, quem sabe do seu papel dentro da sociedade e quer ter um filho, deve buscar o judiciário. Se apresentando ao judiciário, que eu sei que é um desafio, porque tem gente que acha que a gente só vai no judiciário quando a gente comete crime, e daí tem gente que fala assim, como que eu vou no judiciário buscar meu filho? Sim, existe um setor do judiciário super acolhedor, técnico, preparado para receber quem quer buscar um filho pela adoção. E aí você vai apresentar toda a sua documentação, você vai ser avaliado, porque eu não posso também entregar uma criança para adoção para uma pessoa que não tenha condições de ser pai e mãe naquele momento, né? Porque, vejam bem, esse serviço não é feito para casais que querem ser pais e mãe. Esse serviço que o Estado tem que fazer é para proteger o direito à convivência familiar das crianças. A perspectiva é sempre da criança. Mas, enfim, supondo que é uma pessoa interessada, ela busca o fórum, apresenta seus documentos, ela é avaliada, ela conversa, ela é assistida e ela é aprovada pelo juiz, com concordância do promotor, para fazer parte do Cadastro Nacional de Adoção. Quase todos os fóruns hoje, até onde eu posso supor, exigem também que essas pessoas que vão buscar o judiciário já tenham passado por uma vivência em grupos de apoio à adoção. Aí essa pessoa chega ao judiciário com a comprovação de que passou por esses grupos, é aprovada e entra no Cadastro Nacional de Adoção. Existe um mito de que a adoção pelo judiciário é muito demorada. Uma gestação é 9 meses, a adoção é um pouquinho mais longa mesmo, porque exige umas etapas que não são gestacionais, mas eu costumo dizer, depois que você está aprovado, e se você chegou para o judiciário e disse, eu quero um filho, você adota em 2 meses. E no caso de adoção tardia, doutora Soraya, aí é mais rápido, porque a pessoa não tem tantas exigências, não é mesmo? É mais fácil, por quê? Porque nós temos o perfil que nós temos de crianças em instituição de acolhimento, são crianças mais velhas, são grupos de irmãos, são crianças com necessidades especiais. Não quer dizer que as outras crianças não tenham necessidade, tem, mas são crianças que exigem muito mais um cuidado. Então, essas crianças, elas já estão lá. Essas crianças, elas precisam ser olhadas em outro foco. Então, as crianças mais velhas têm mais facilidade? Sim e não. Eu te respondo. Sim, porque nós temos grupos de irmãos e temos muito mais crianças mais velhas do que bebês, e não porque as crianças já têm uma vivência e essa aproximação para que essa criança se torne filho, ela precisa ser muito bem cuidada. Bom, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Agora nós vamos fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí.
O artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente mostra o que diz a lei em relação à adoção tardia. Eu continuo conversando com Dora Martins, juíza aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e membro do Instituto Brasileiro de Direito da Criança e do Adolescente, e com Soraya Pereira, psicóloga e presidente da Organização Social Civil Aconchego do Distrito Federal. Doutora Dora, vamos falar um pouquinho então dessa questão do pós-adoção. Que tipo de apoio é dado para essas famílias? É feito um acompanhamento? Quando existe adoção, há um acompanhamento que a lei diz de 6 meses, que é o estágio de convivência. Mas esse estágio de convivência é no mínimo de 6 meses, ele poderá se estender o quanto necessário. E durante esse processo, há um acompanhamento para e passo das técnicas do tribunal, assistentes sociais, psicólogas, que dão apoio ao casal. Obviamente, ao casal, ou à mãe, ou ao pai, eu falo casal por vício de linguagem, mas obviamente, essas pessoas também podem buscar ajuda terapêutica especializada, grupos de adoção, grupos de apoio, que vão apoiar nesse desafio, porque realmente é um desafio, né? A gente não se apaixona do dia para a noite por uma criança, por um adolescente, não é? A gente quer se apaixonar, mas o processo de apaixonamento, de aceitação e de integração dessa pessoa na minha família e a minha aceitação dela, ela me aceitar, ela me amar, ela confiar em mim, é um processo de tempo, e é um tempo que não tem medida, né? A gente sabe que a gente sabe que todas essas crianças e adolescentes já perderam algo importantíssimo na vida deles, que foi o vínculo original. Então, eles têm um pouco mais de coragem de testar a perda do que nós. Então, uma criança, às vezes, ela testa esses pais porque ela precisa ter certeza que não vai dar certo dessa vez. Porque ela não vai ficar disponível para você um dia dizer que não deu certo. Então, essa criança sutilmente tem comportamentos, às vezes, tem posturas que são desafiantes para a família. E isso é saudável do ponto de vista da criança, porque ela está colocando em prática a segurança dela afetiva e psíquica. Essa família, então, tem que estar preparada, porque não pode ser aquele adotante que imagina que uma vez que ele salvou, aspas, a criança do abrigo, a criança será eternamente grata, não é? Isso ainda existe no imaginário do brasileiro. Nós, infelizmente, somos um país cristão, que temos a culpa e a caridade como eixos da nossa vida, e muitas pessoas que vão para a adoção vão com esse sentimento caritativo, de benesse, que não é ruim, mas é inadequado para a adoção. Na adoção não cabe caridade. Isso é muito abatido, muito trabalhado na preparação dos casais e das pessoas interessadas em adotar. E qual a importância, doutora Soraya, qual a participação aí dos grupos de apoio nesse momento? É essencial, é essencial, porque normalmente os grupos de apoio, eles são constituídos por famílias que já tiveram essa vivência ou estão tendo essa vivência, né? Então, assim, o assunto filiação por adoção é um assunto feijão com arroz, vamos dizer assim. Né? Eu vou falar agora no meu lugar de mãe por adoção, e como presidente de uma instituição, nós já passamos por aquela etapa, nós vivenciamos aquela etapa. Então, é muito mais fácil um pretendente chegar e falar: eu estou cansado, eu estou de saco cheio, né, dessa criança, essa criança está me deixando enlouquecida, do que eles falarem isso num grupo dentro do judiciário. Dificilmente eles vão falar, porque dentro do judiciário nós já temos, né, que é uma imagem realmente já coletiva, que o judiciário é punitivo. Nós temos essa ideia de um judiciário sempre como punitivo. E o judiciário, ele não é punitivo, né? O judiciário, ele pode ser muito companheiro, muito agregador em várias situações. E na situação de adoção, ele está aí para isso, é caminhar junto. E a partir de que momento essa adoção é formalmente legalizada ali? Então, veja, isso que a doutora Soraya falou é muito legal, porque antigamente não existia isso, né, doutora Soraya? Antigamente eram coisas estanques.
E hoje, mais do que nunca, o Judiciário trabalha ao lado dos grupos de apoio à adoção, eles são fundamentais, inclusive porque neles você tem ampliado o tema, não é? Uhum. O Judiciário sempre é aquela coisa mais técnica do canal de chegar até o filho. Uhum. Agora, a criança, vencido o estágio de convivência, a pergunta foi essa, você tem a situação já estabilizada, a criança está bem, a família está integrada, o juiz dá uma sentença decidindo que aquela criança está sendo adotada por fulano e ciclano e passa a se chamar tal nome, recebe o sobrenome daquela família, e essa sentença do juiz é um documento que é levado no cartório de registro civil e lá é anotado na certidão de nascimento da criança que ela passa a constar como filha dessa pessoa e dessa pessoa. E é um documento que fica em segredo de justiça, ele não é divulgado para ninguém. Então, essa criança passa a ser legalmente, para todos os fins, filho ou filha desses novos pais, né? Legalmente, ela faz parte daquela família. Isso daí, eu acho a parte mais fácil do processo de adoção. Para mim, a parte mais complexa é dessa que nós estamos falando, da família realmente integrar afetivamente, psiquicamente, essa nova criança, né? Esse novo elemento na família, seja adolescente, seja bebê, seja maior. Mas, vencido o estágio de convivência, estando tudo aprovado, o juiz dá a sentença de adoção. É uma sentença judicial que legitima essa relação de parentesco. Bom, já que a senhora falou aí da dificuldade, muitas vezes, de adaptação, nós recebemos uma pergunta de telespectador sobre isso. Vamos assistir. O que pode acontecer caso o adotante ou o adotado não se adaptem um ao outro? Essa criança ou adolescente volta para o abrigo? Doutora Dora, a gente sabe que é uma situação super difícil essa. O que fazer, como proceder num caso assim? Quando, durante o estágio de convivência, existe uma inadequação na relação, os pais não se acostumam, não se adaptam à criança, ou a própria criança rejeita aquela situação, não estão felizes, qual é o nosso objetivo? É que eles sejam felizes, que dê tudo certo. Se não der certo, nós retomamos o estágio anterior, essa criança volta para o abrigo e essa família segue a vida. Dependendo da situação, ela pode continuar no cadastro nacional. Dependendo da situação, ela poderá ser novamente avaliada, porque muitas vezes no encontro entre as pessoas, muitas coisas podem ser reveladas, até uma inadequação desses pretendentes que ainda não estão efetivamente maduros para esse desafio que é a adoção de crianças maiores. Para isso, a gente manda as pessoas nos grupos de adoção, para isso é feita uma avaliação rigorosa, para isso tem que fazer um pente fino. O que é pente fino? É avaliar muito bem se a pessoa está apta mesmo. Primeiro, o que a gente precisa estar muito atento é assim, essa criança já teve uma vivência e que é uma vivência que não foi legal, ela já foi retirada. Ela foi retirada e normalmente foi enquadrada numa situação de negligência, porque a negligência ela é um guarda-chuva, né? Tudo cabe dentro. E aí o que acontece? Essa criança precisa saber que ela não é a culpada da situação. Isso é importantíssimo, porque senão ela fica com aquela sensação de que nada vai dar certo, porque eu não consigo ter uma família. Ninguém me ama, ninguém me quer. Não é desse jeito, porque eu sou a culpada. Então, quando a gente faz um trabalho com a criança, a gente precisa mostrar para essa criança que, muitas vezes, o casal ou o adulto não está preparado para assumir o papel de pai e mãe, de cuidador dela. Né? Como também aconteceu antes. Ela foi retirada porque os adultos não estavam dando conta de cuidar dela. Tá? Então, esse primeiro ponto é esse. Segundo é o pertencimento. Ela precisa saber que ela tem o direito de ter uma família e de se sentir pertencendo. É direito dela. E é muito interessante porque tem hora que a própria criança, né, mais adolescente, eu estou com um adolescente nesse momento, em que ele diz assim, hoje eu me sinto preparado para outra família. Né? É muito legal, porque ele se sente realmente preparado para enfrentar uma outra situação de conhecer um lar
olhar desconhecido, desvendar todas as incógnitas, desvendar todos os segredos, se adaptar. Ele está disponível, ele está preparado para aquilo e sabe que isso pode acontecer. Porque, veja bem, tem casos que são de devoluções ou do desistir de uma adoção de crianças pequenas. São raros, mas acontecem. De bebês, né? Porque as pessoas fantasiam muito, elas querem que as coisas se encaixem dentro dos padrões, dentro das fantasias. Tem todos os desafios, mas também tem todas as recompensas e o amor que as pessoas recebem de volta desses novos filhos, né? Como incentivar, doutora Soraya, a adoção tardia? Eu acho que você tem que conscientizar do que você dá conta. No aconchego, nós temos uma frase que a gente diz assim: cabe na sua vida? Cabe na sua vida uma criança de 8 anos? Cabe na sua vida de 12? Cabe na sua vida um bebê? Né? Então, assim, são vivências que a gente tem que estar disponíveis, porque incentivar, normalmente você só mostra o lado positivo da situação. E aí, voltando, né, o que a doutora Dora fala, e que eu também penso assim, a adoção, ela não é caridade. A adoção, ela não é uma política pública. A adoção, ela é filiação. É uma conscientização de que você pode, sim, ter um filho que não tenha sido gerado dentro de você. A gente sabe que os tribunais fazem diversas campanhas aí também para poder mostrar a realidade dessas crianças e desmistificar um pouquinho essa questão da adoção tardia. Isso ajuda também, né? É importante. A gente está junto com os grupos de apoio à adoção, inclusive, fazendo muitas parcerias, uma sensibilização, né? Ela chama de conscientização, eu acho que é isso, conscientizar, sensibilizar as pessoas para olhar para isso e ver essa realidade. Ninguém quer obrigar ninguém não queremos vender a adoção maior, mas sensibilizar mostrando a realidade do Brasil, a realidade que existe. E esse desejo de ser pai e mãe, ele é um desejo que, às vezes, a própria pessoa não sabe que ele pode ser tão intenso e tão maravilhoso. E, por exemplo, nós fizemos, quando eu estava na vara aqui, diante da impossibilidade da adoção dos adolescentes, que é um desafio maior, leva mais tempo, nós fizemos grupos de apadrinhamento, que é também uma forma de você fazer com que a sociedade, que tem o dever de cuidar das crianças, participe do processo desses adolescentes. Porque é terrível para um adolescente que não vai ser adotado por todas essas razões, saber que se aproxima seus 18 anos e ele vai ter que seguir a vida própria. Ninguém de nós aqui que está nos ouvindo, aos 18 anos, tinha autonomia. Eu acredito que raro de nós aqui pode sair com 18 anos, cuidar da vida completamente. Imagine um adolescente que já não tem vínculos familiares, que o seu único vínculo afetivo e familiar é a instituição onde ele viveu a vida inteira. Então, esses meninos têm todo o direito de ficarem completamente enlouquecidos na véspera dos 18 anos e muitos irem para a rua para isso que a pessoa condena tanto. Vai para o tráfico. Ora, muitas vezes o traficante o acolhe como pai. Não sobrou ninguém mais. Por que ele vai negar essa ajuda? Então, o que nós temos que fazer para evitar isso? Nós temos que acolher esse adolescente, seja via adoção, seja via apadrinhamento. Nós temos que dar laços afetivos. Então, acho que o Judiciário faz muitos projetos, incentiva através dos cursos possíveis que ele dá, para sensibilizar as pessoas que a adoção chamada tardia é uma adoção tão bela e tão dura como qualquer outra. Bom, a gente teria muito mais a falar aqui, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. O programa Artigo 5º de hoje fica por aqui. Doutora Dora, doutora Soraya, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!